Olá a todos e a todas. Os debates ocorridos nos últimos meses sobre questões raciais não podemos reduzi-los a um momento, e sim entendê-los como um movimento que emerge de vários espaços e pessoas com grande poder potencial transformador. É um movimento, sim, aguerrido, atrevido, criativo, de resistência, em busca de novos tempos, onde a vida e os corpos negros importam. Católicas pelo direito de decidir, há mais de 25 anos, na luta e na defesa pelos direitos humanos, sexuais e reprodutivos de todas as mulheres. Apostamos no diálogo interreligioso e ecumênico como caminho para a desconstrução do racismo institucional e estrutural. Este tempo é o tempo de organizarmos, reorganizarmos também a luta, os esforços e trazer para a mesa do debate essa discussão. Isso é o que propõe essa série de vídeos que vocês vão acompanhar, intitulada Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Este é o nosso quarto webinar, Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. E hoje a nossa convidada é a pastora Eliade Dias dos Santos. Ser mulher e negra é ter de provar todos os dias a sua capacidade. Eliade Dias dos Santos. A pastora Eliade, ela é teóloga, mestra em ciências da religião, membro da EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, pastora da Igreja Metodista na Luz, região central de São Paulo, e coordenadora do projeto Casa na Luz, que atende mulheres e crianças em situação de refúgio e migração. Boa noite, muito bem-vinda e nos alegra muito tê-la conosco nesse dia. Boa noite, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, então nós vamos iniciar o nosso diálogo. Uma pergunta, né? Eu sempre gosto de fazer isso no início, Eliade. Eu gosto de fazer essa apresentação mais acadêmica, mas vejo que é importante também que a pessoa se apresente e diga. E eu lhe pergunto, quem é a Eliade Dias dos Santos? Então, a Eliade Dias dos Santos está na EIG, né, na Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Faço parte da rede de mulheres negras também. Estou também com o pessoal do Movimento Negro Evangélico. Sou militante, feminista desde o berço e mãe de uma mulher agora já de 22 anos, fazendo engenharia. E estou aqui lutando para sobreviver à pandemia, né, e aos desgovernos genocidas, né, que a gente tem aí do chamado presidente. Então, um momento de muita luta, né, e de reflexão também sobre o que a gente vai fazer nos próximos anos. Sim. Eliade, por favor, coloque para a gente um pouco da sua trajetória na Igreja Metodista, como um pouco a sua trajetória, né? Como você se encaminhou, como você entrou, né? Como hoje, né? Você é pastora, como você alcançou esse posto de pastora. Partilhe conosco. Então, eu
Eu estou hoje pastora na igreja em que os meus avós ajudaram a construir, a Igreja Metodista na Luz. Eu saí daqui em 1986 para fazer teologia na Faculdade de Teologia, então, da Igreja Metodista. Eu cresci aqui nessa igreja, minha mãe casou aqui, tal, então eu cresci na Igreja Metodista. Também na Igreja Metodista eu descobri aos 18 anos, né, 17, 18 anos, que eu era negra, né? Porque sabe que nas igrejas protestantes tem-se um problema muito grande de falar sobre racismo. E aí eu descobri algumas coisas, a gente ouvia algumas coisas, percebia algumas coisas, mas não conseguia dar nome às coisas que a gente vivenciava na igreja. Então, eu queria ser radialista, eu adorava a rádio, ia fazer a faculdade de rádio. Aí, quando eu comecei um trabalho aqui com o pastor José Carlos, que vinha aqui, que era um pastor aqui da igreja, e foi quando eu conheci os cortiços aqui da região, e falei, nossa, não é possível que alguém possa viver dessa forma. E fui apresentada ao Leonardo Boff, Teologia do Cativeiro e da Libertação. Aí eu decidi que eu ia fazer teologia, porque eu queria contribuir para a mudança da sociedade, né? Eu acreditava que a teologia e a igreja, tempo da teologia da libertação, seriam a mudança, né? Então, fui para a faculdade, lá em São Bernardo, comecei um trabalho, fazer parte como voluntária com a Pastoral da Mulher Marginalizada, da Igreja Católica, e vim fazer um trabalho com as prostitutas aqui na Estação da Luz, que foi a virada da minha vida, né? O contato com as mulheres, com a realidade da prostituição, me fez abrir, ter um outro olhar sobre a igreja, um outro olhar sobre Deus, um outro olhar sobre a questão do movimento de mulheres também, do feminismo. E aí fui, a partir daí, depois trabalhando, aí acabei coordenando uma casa para as mulheres. Depois eu virei mãe da Ana Elizabeth e fui fazer mestrado e continuei, né? Assim, eu sou pastora da igreja desde 1990. Eu e a igreja nós tivemos umas boas relações durante alguns anos. Eu fui acusada de bruxaria por um ex-bispo, mas eu ganhei o processo, caso encerrado. Continuo pastora da igreja, sou presbítera da igreja e continuo militando dentro da igreja também, né? A igreja que eu sou pastora hoje, no primeiro dia que eu assumi, e pelo fato de eu ter saído daqui, ser mais ou menos a minha casa, né? Vamos dizer assim, e eu conheço todo mundo, então eu disse que uma igreja na região central de São Paulo, ela não poderia ser uma igreja fechada. Então, é uma igreja que está aberta a todas as pessoas, inclusive moradores de rua, as pessoas, com o projeto que a gente está desenvolvendo aqui, com as mulheres e crianças migrantes refugiadas. Então, nós temos aqui no segundo domingo, quando estava, né, antes da pandemia, presencialmente, tínhamos o culto da EIG, um culto feminista, né, das evangélicas pela igualdade de gênero. No terceiro domingo, nós tínhamos, eu e o pastor Pedro, que também é da Igreja Metodista, fazíamos um culto que chamava assim, ninguém solta a mão de ninguém, né, para a gente se manter vivos. E no quarto domingo tem o movimento LGBT evangélico, que faz as celebrações. E no quinto domingo, o movimento negro evangélico, né? Então, aqui é um espaço onde se reúnem as pessoas, onde os vários grupos, onde nós temos o trabalho com as mulheres, onde ensaia um coral para pessoas que têm problemas respiratórios. Enfim, é uma igreja que está, para mim, uma igreja metodista, que é traduzido comunidade a serviço do povo,
né? A igreja tem que ser para o povo, não é para meia dúzia de pessoas. E aí, nessa trajetória, obviamente, que você acaba dando de frente com a turma do racismo, né? Que acha que a gente tem um lugar específico na igreja. Então, eu gosto de contar que quando eu era pastora numa igreja na Zona Sul, eu estava numa reunião com o bispo e outros pastores, estava tendo um encontro de mulheres na igreja que eu era pastora. Aí eu cheguei atrasada, né, um pouquinho, eu falei, vou começando, eu vou chegando. Aí eu cheguei, tinha uma mulher branca, obviamente, que elas já estavam chegando quase nos finalmente, e estava tendo um café. Aí eu cheguei e alguém deixou cair um pedaço de bolo com suco, alguma coisa assim. E ela me chamou, ela falou, por favor, ela não falou nem por favor, ela falou, ó, por favor, pega uma vassoura para limpar ali, que tá sujo, né? Aí a senhora que era presidente das mulheres, que era uma senhora negra, falou, não, pelo amor de Deus, ela é pastora. Ela, ai, desculpa. Eu falei, não, desculpa não, você está incomodada? Eu vou falar para você onde está a vassoura e a pá, porque se você está incomodada, você vai limpar. Né? Então, assim, isso é só um reflexo do imaginário das pessoas quando tem uma mulher negra na igreja, né? Então, eu só poderia estar na limpeza ou ornando a igreja ou sentada na igreja quietinha, né, recebendo as coisas, tal. Gente, eu moro no centro de São Paulo, então vocês vão ouvir sempre avião, eu estou perto do Campo de Marte, desculpa aí, né? Não tenho como fechar todo o barulho aqui de casa, as janelas estão fechadas, mas é um horror. Então, é assim, né, Letícia? É sempre uma briga não, né? Assim, um sistema eterno de vigilância e falando e tentando e ficando chateado, às vezes saco cheio, mas faz parte, né? É Brasil, né? Eu falo que a igreja é um reflexo da sociedade brasileira. Então a gente sabe aonde a gente está. Então a igreja não seria diferente. Mas e com relação a essas instâncias maiores da igreja, de pastores, né, de pares seu, você já viveu também algum caso, alguma situação de racismo? E como isso foi encaminhado enquanto instituição, enquanto igreja metodista? Olha, quando foi na época que eu fui acusada de bruxaria, né? Olha, eu já, eu já fui acusada de bruxaria. Um dos bispos na época do processo, que era o presidente do colégio episcopal, ele disse para o avô da minha filha: eu vou mostrar para ela qual que é o lugar dela. Então daí você já tira, né? E ele era bispo, mas pastor que virou bispo, né? Então assim, eu sempre tive alguns atritos por conta da minha personalidade. Eu costumo dizer nos lugares onde eu vou e quando começam uns probleminhas ou começam alguma coisa, eu falo, gente, vocês não vão me colocar no estereótipo. Ou seja, eu não sou a mulher negra boazinha que fica calada, que vocês sonham com esse estereótipo, né, na igreja, porque esse como eu disse, é o lugar que as pessoas, o imaginário coletivo tem. E isso acaba também acontecendo com os colegas pastores, né? Então, assim, quando você é uma pessoa inteligente, quando você tem posições, né? Então sempre causa aquele furor, né? E sempre tenta alguém colocar você para baixo, dizer que você está errada, tal, né? Então, toda vez que teve algum problema, alguma coisa, eu gosto de resolver na hora, né? Então já resolvo, já chamo a pessoa, já
já explico, já falo, né, que eu exijo respeito, que não é por aí, etc. Mas com os meus colegas, assim, pouco, muito pouco. O grande problema é a grande liderança, né? Que tenta, por conta das minhas posições. A minha vida, eu não perco tempo camuflando nada, entendeu? Então, eu sou Eliade, eu sou a favor da legalização do aborto, eu sou feminista, eu sou ecumênica, né? Então, e isso causa desconforto nos chefes, né? Os chefes não curtem muito que alguém seja dessa forma, ainda mais uma mulher negra, né? Então, eu costumava falar para Nancy Cardoso, né, que a gente faz parte da parte das pastoras, que a gente não, se não for nomeação, a gente não é convidada nem para fazer oração silenciosa. Então, é por aí, né? Mas assim, eu tenho mantido um diálogo, eu sempre converso com o meu bispo, toda vez que a gente tem, que ele questiona alguma coisa, que ele acha que eu estou saindo fora, eu falo com ele, falar, vamos conversar, né? Vamos dialogar, porque a igreja metodista ela não tem uma forma só, ela não tem um rosto só. Ela tem pessoas que são progressistas, ela tem pessoas que são conservadoras, ela tem pessoas que são de extrema direita, mas nós estamos embaixo todos do mesmo guarda-chuva, né? Então a gente não precisa matar um ou outro, né? O ideal seria que nós tivéssemos em consonância com o fundador da Igreja Metodista e com o Evangelho. Mas algumas pessoas estão na Igreja Metodista, mas não sabem o que é Evangelho e o que fazia John Wesley, né? Então, Uhum. E você citou aí agora, Eliade, o John Wesley, né, fundador da Igreja Metodista, né, e com relação específica, assim, você falando, né, que as pessoas, né, não seguem, né, e tudo, com relação específica ao racismo, tem algo do John Wesley nesse sentido que ampara, que fala, né, às pessoas, aos adeptos da igreja? Qual era o posicionamento dele, se havia, e qual era? Wesley era contra a escravidão, Wesley lutou contra a escravidão na Inglaterra, né? Wesley morreu anglicano, ele era anglicano, né? E aí ele se posicionou, né, contra algumas coisas da igreja anglicana, ele queria um movimento mais ativo, né? Por isso que é metodista, porque eles se reuniam lá em Oxford sempre no mesmo dia, no mesmo horário, da mesma forma, metodicamente, né? Os metodistas. Então, Wesley tinha uma visão social também muito, muito avançada, né? Para a época, tem a preocupação com as crianças na Revolução Industrial, com a escola dominical, ter um lugar para essas crianças ficarem seguras, né? Toda uma preocupação com o povo. Então, o grande problema é que alguns metodistas ficam só na parte que eles espiritualizaram demais, que é a história do coração aquecido, que a gente tem que ser fervorosos na oração, parará, mas esquecem das ações. Então, esse é o grande problema. E aí entra a questão racial, né? Então, essa democracia racial que existe nas igrejas evangélicas, né, as protestantes, principalmente as tradicionais, somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todas irmãs, imagina. É até o ponto, né, por exemplo, de eu tinha o cabelo antigamente, né, essas coisas, eu tinha o cabelo mais liso, às vezes alisava, fazia as coisas e tal, e às vezes eu colocava trança. Meu, um dia que eu cheguei de tranças na igreja, uma senhora chegou e falou assim: ah, eu não gostei muito do seu cabelo, assim, tava melhor antes. Aí eu falei, por quê? Ficou muito preto? O cabelo está muito de preto, é isso? Você tá incomodada, né? Então, existe uma questão de identificação. Eu sempre costumo falar isso, né? Por isso que eu me descobri negra, porque, assim, pela minha trajetória de vida, quando os meus pais, o meu pai
na década de 70, nunca morei em comunidade, eu nunca morei em favela. Eu sempre morei aqui no centro ou em bairro. A gente tinha uma condição de vida classe média, né? Então, eu desde criança eu sabia que eu era diferente dos demais, né? Mas eu tinha uma vida sempre com pessoas brancas. Meu pai tinha essa coisa de achar, né, que tinha que viver no meio para se achar. Tipo Pelé, né? Não se aceitava. E aí, na igreja, a gente também vai na vibe, né? Só que, quando eu, criança, por exemplo, perguntei para a professora da escola dominical por que Adão e Eva é branco, Deus fez tudo branco e eu vim da onde? Eu tinha um amiguinho da igreja que era japonês. Aí ela falou, o menino até chamava Chan. O Chan, ele tem os olhinhos puxados porque eles caminharam para um lugar, então é difícil ver. Sei lá, tem uma explicação ridícula. Mas você é assim, preta, por causa da maldição de Cã, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, que maldição, né? Bom, ela falou um monte de bobagem, eu cheguei em casa e falei, mãe, tem alguma coisa para a gente passar para nossa pele ficar alva como a neve, como diz as músicas, né, que algumas pessoas cantam. E aí minha mãe falou, não, Deus fez a gente assim também. E minha mãe era uma... Eu sou um pouco reflexo da minha mãe, né? Aí ela foi lá e já foi conversar com a professora da escola dominical no outro domingo. Falou, que é isso? História de falar que é maldição, que ser preta é desgraça. Não existe isso, não. Né? Minha mãe fez ela refazer todo o discurso, mas já tinha feito o efeito, né? Porque a gente via as histórias da escola dominical, da PEC, e era assim, crianças negras eram as crianças pobres, do barril, as crianças que não tinham Jesus, as crianças que precisavam ser convertidas. E não sei se você já ouviu, tinha uma musiquinha horrorosa que cantava assim: o meu coração era preto, mas Cristo aqui já entrou. Aí você tinha um coraçãozinho que você ia cantar lá na frente, né? Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. Aí você ficava branca. Então, assim, é difícil numa igreja protestante, onde tudo é branco, você se identificar com a questão de você ser negra, né? Então, eu costumo falar hoje, ó, Deus era branco, cabelo, barba branca, cabelo branco. Jesus moreno de olho azul, né, o verde. A pomba da paz branca. Onde que você entra? Aí tinha o diabo, tinha, né, as coisas ruins. Então, tudo isso é muito complicado de você trabalhar, se descobrir. Então, é um processo. Eu acho que negritude dentro das igrejas é um processo. Então, eu tive a felicidade de ter o Senacora com o reverendo Olímpio Santana, década de 80, fazia trabalho sobre racismo nas igrejas, ele tinha apoio do Conselho Mundial de Igrejas. Minha mãe, depois o Moisés da Rocha fez um coral, o coral de resistência negra, em que se juntou os negros para cantar. Aí tinha o pessoal que falava assim, ai, mas só negro cantando é racismo reverso. Aí, ai, meu Deus, tem que explicar o povo que não existe isso, né? Então, foi todo um processo. Essa questão. O que é ser mulher negra dentro de uma igreja branca? Fê, difícil. Porque que é isso uma das coisas que a gente tem discutido, a gente está fazendo toda quarta-feira um encontro com o movimento negro evangélico, né? Mas eu falei, não, no Brasil, nós não temos absolutamente nada que seja totalmente voltado para a comunidade negra. Né? Até as religiões de matriz africana hoje não são mais negras, né? A gente não tem um núcleo, né? Então até essa questão da identidade era uma coisa que a gente sempre estava no imaginário. Então quando você ia cantar as músicas gospel, quando você assistia um filme
né, da Whoopi Goldberg, tinha coral, essas coisas, né, as igrejas do Harlem, que eu nunca fui, mas você via pela televisão, né? Então, é bem complicado, porque é a mesma forma da sociedade. Por isso que eu falo que é o reflexo, né? O que é ser uma mulher negra numa universidade? Onde a maioria das mulheres são brancas, das pessoas são brancas. A minha filha, por exemplo, está fazendo engenharia na UFABC e ela fala, mãe, tem dia que eu vou na aula, né, nas turmas, só tem eu e mais uma, de 100 e poucos alunos, só tem eu lá de negra, né? Então, o que é ser uma mulher negra quando você vai, acende e vai trabalhar em algum lugar? É a mesma coisa, né? Então, você tem que estar falando, explicitando, você tem que dizer que as coisas não são bem assim. E quando as pessoas falam assim, mas você está exagerando, não é bem assim, olha. Eu falo, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Você tem que dizer que existe o racismo está lá, né? A cara feia que a gente sabe, né, Letícia? A gente sabe quando... Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é: que tipos de projetos, atividades são possíveis fazer para quem é negro se sinta mais pertencente à igreja? Olha, eu recomendo sempre que toda igreja tenha um grupo de estudos ou de atividades voltado para a comunidade negra, especialmente nas igrejas, principalmente nas igrejas protestantes, evangélicas, onde nós somos a maioria ultimamente, né? Então tem que ter uma atividade, tem que ter algum tipo de estudo, tem que ter uma escola dominical. Na escola dominical pode trabalhar junto, mas tem que ter uma vez por mês, um estudo voltado para a questão afro, para a questão negra. Tem que ter, para você poder ter um caminhar, né? Você poder se identificar e saber que nós não somos todos iguais, e poder entender também, porque eu acho que a igreja é um lugar de formação. A igreja ajuda jovens, pessoas, a repensarem o mundo. E se você trabalha a questão do racismo, que não é falado em outros lugares, e você trabalha isso na igreja, isso vai ajudar muito. Então, na igreja onde eu sou pastora, tem um grupo que trabalha a questão do movimento negro. Eu pedi para eles fazerem um estudo de um mês sobre a questão do racismo, a questão, né, da teologia negra. E toda vez que eu vou pregar ou vou falar alguma coisa, e aí tem a questão do poder que você tem, né? Então, eu acho que quando você tem um poder que você pode falar alguma coisa para os outros, você vai trabalhar a questão racial. Então, você sempre vai. Então, eu dou exemplos, eu falo, né, da importância. Aí sempre vem aquela senhora, mas imagina, não tem diferença. Tem diferença sim, minha senhora, tem diferença, né? E aí você tem que começar a colocar aonde que está essa diferença. Então, a primeira coisa, eu sempre gosto de lembrar ao povo, tira da cabeça aqui você assistiu no Sessão da Tarde ou num filme de Hollywood. Jesus não era aquele ser que você está pensando. Aí eu sempre coloco a visão lá, fotos do mais próximo que Jesus seria. Aquele homem negro, de barba, né? O Moisés jamais seria o Charlton Heston. Jamais. O Moisés não era, porque ele era egípcio. Então, você tem que lembrar, né, da onde que vem. Então, acho que isso é importante, você trabalhar na comunidade, para falar sobre a identificação, porque aí você ajuda quem ainda a ficha não caiu a se identificar, a repensar, e quem já caiu a se sentir respeitado. Acho que isso ajuda. Uma pergunta, Eliade. Você falava, você é uma das fundadoras, né? Você é uma das fundadoras da rede de mulheres negras evangélicas.
né? Qual é o alcance dessa rede? Tem atingido as mulheres negras de quais segmentos evangélicos? Né? Quais são os segmentos evangélicos, né, que essa rede construída por você e outras mulheres também tem atingido? Olha, tem atingido muitas mulheres, graças a Deus, né? Nós teremos um encontro aqui na igreja esse ano, seria agora, né, no final de julho, seria depois de amanhã, 1º de agosto. Estava tudo combinado com o hotel, tudo aqui, para a gente fazer o encontro nacional das mulheres, né? E é um espaço muito bom, porque, como eu disse, a questão da identificação, né? As mulheres têm essa sede quando elas estão nas igrejas evangélicas, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Então, assim, tá todo mundo lá, mas o poder é branco. Tá todo mundo lá, mas quem faz a limpeza sou eu. Tá todo mundo lá, mas sou eu que tenho que organizar a cozinha. Tá todo mundo lá, mas eu não posso fazer o louvor, né? Então, essas coisas que vão mexendo com as mulheres, né? Elas encontraram um espaço. Foi muito bom. Eu participei do Encontro Salvador o ano passado também. E foi muito rico a gente poder, em diversas, né, denominações, metodista, batista, Assembleia de Deus, né, luteranas, a gente poder conversar a respeito desse espaço. O que é ser uma mulher negra dentro da igreja? E tem sido muito rico. E acho que tem, assim, é um dos movimentos que cresce e que está, né, ganhando forma, porque é a forma que a gente tem para poder trabalhar essa questão da identificação e da aceitação, né? Uhum. E vocês, além desse encontro anual, vocês fazem uma atividade assim no decurso do ano, que não seja só esse seminário que acontece? Não, tem as publicações, os encontros, né? Então, tem lá o grupão no WhatsApp, né? Que coloca as coisas que são importantes. A gente fez um dia de oração também, né? Para pensar, principalmente na questão da Covid, né? Muita gente perdendo, somos nós que estamos morrendo, né? Muita gente perdendo, o povo negro. Então, para trabalhar essa questão da dor, né? Da separação, do medo, né? Do medo da morte, o medo da vida, né? Enfim, então é um espaço que está lá, se organiza, se faz estudos, se ora junto, repensa, pensa, faz reflexões, né? Pensa caminhos também e como mulheres negras sobrevivem neste espaço, né? Uhum. E o que você diria, Eliade, com relação a essa igreja metodista africana, né? E a igreja metodista episcopal, né? Acho que é essa a diferença, né? Igreja metodista episcopal e igreja metodista episcopal africana. Essa é a episcopal africana. E tem a Isso, igreja metodista do que eu faço parte, que é a igreja metodista do Brasil. Então, isso. a igreja episcopal africana, ela é pequena, pequena. Numericamente, tem pouquíssimas pessoas. Como eu disse, não, é uma pequena experiência que está já há muito tempo, mas que não aumenta o número de membros, porque existe essa questão da democracia racial no Brasil ainda, é mito, né? Então, como que eu vou para uma igreja que só tem negros? Como é que eu faço parte? A não ser que você tenha a questão da consciência negra, que você se entenda e que você entenda os valores, a filosofia africana, aí fica mais fácil. Para o povo comum, difícil, né? Então, eu acho fantástico ter essa experiência, né? Mas a gente sabe que é uma experiência incipiente, pequena, que é diferente dos Estados Unidos, né? É uma igreja que acho que não tem salário para pastor, para pastora, é uma coisa que é, né, é bem complicada, você tem que ter outras coisas, enfim. Eu não,
é um braço da igreja de lá, mas que não tem o apoio da igreja daqui, entendeu? Das pessoas. Eu acho que esse que é o grande nó. Mas eu acho importantíssimo a existência de um grupo que trabalhe e que viva para construir essa igreja. Eu dou maior força. Você já citava, né, desde o início, você cita exemplos, né, exemplos não, né, você cita atividades, eventos que é realizado por essa igreja, né, onde você é pastora, a Igreja na Luz. E aí, eu queria também, eu acho talvez é importante você trazer isso também, é, por exemplo, o que a Igreja Metodista, como um todo, tem feito no sentido de pensar a população, a realidade da população negra do Brasil, né? Uma vez que essa população é a maioria também do país e é também a maioria dentro das igrejas evangélicas. O que tem sido feito? Por exemplo, seminários, publicações, documentos. O que tem sido feito pela Igreja Metodista, né, num todo, pensando num todo da igreja? Porque eu entendo e vejo que a sua igreja específica, né, tem feito muitas atividades no sentido desse acolhimento dessas pessoas, né, também dos grupos LGBTI+, né, mas a Igreja Metodista, o que tem sido feito nesse sentido? Então, a Igreja Metodista, ela tem uma pastoral afro, né? Ela tem uma pastoral nacional afro, ela tem grupos, as regiões, que o Brasil é dividido em 8 regiões, né? Da Igreja Metodista. Então, cada região deveria ter a sua pastoral afro, né? Só que, na verdade, essas pastorais não funcionam muito, né? Por conta, primeiro que a gente não tem um número muito expressivo em outros lugares de pessoas negras, né? Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Você tem um número de negros no Rio Grande do Sul, que é pequeno, que tem uma pastoral, que trabalha lá. Mas, assim, é o trabalho formiguinha, é o trabalho da realização de uma liturgia afro e um trabalho de desconstrução do racismo na igreja, né? Mesmo que nós tenhamos um número grande de bispos que sejam negros, a coluna, a espinha dorsal, tudo funciona de uma forma eurocêntrica. Então, é complicado, né? É bem difícil, eu diria, né? Então, é um processo. Então, tem pessoas que fazem isso, que falam, que fazem o trabalho, que faz curso. Mas, por exemplo, na faculdade de teologia não tem nem eletiva sobre teologia negra. Então, se você não trabalha no seminário, se você não trabalha na faculdade de teologia, como você vai trabalhar lá na frente? Então, você deveria ter, pelo menos, né, para começar uma eletiva todo ano, para que os alunos e as alunas do curso de teologia saibam que existe uma teologia negra. Eu só soube que tinha uma teologia negra porque um amigo branco meu, que trabalhava numa livraria, quando lançaram o livro do James Cone pela Paulina, me deu de presente. Aí eu soube que existia uma teologia negra. Até aí, ninguém nunca falou nada, né? A Regina Ventura, ela faz o seguinte comentário, ela fala, sou metodista e pertenço à igreja dessa mulher guerreira, muito orgulho. Pastora, queria que a senhora falasse um pouco sobre as violências contra as mulheres negras, onde os números sempre apontam serem maiores do que contra as brancas. Olha, questão da violência doméstica, né? Aí vamos lá para a questão do Brasil. Qual que é o padrão de beleza no Brasil, né? Onde, pela questão da escravidão, até tem um livro da Mary Del Priore que ela conta quando a questão da sexualidade
no Brasil, os homens usavam as meninas escravas para curarem. Eles achavam que uma menina negra de 9 anos, 8 anos, poderia curar a sua gonorreia, a sua sífilis, etc. Então, eles usavam as meninas negras na ilusão de que iriam curar as suas doenças venéreas. E tem aquela frase, né, acho que ela está no Casa Grande Senzala, né? Branca para casar, negra, né, para trepar. Os dados mostram, né, que a violência psicológica, a violência doméstica, as mulheres que mais morrem, porque é um corpo que no imaginário é um corpo que não serve para nada, entendeu? Então eu posso matar, eu posso esquartejar, que é a mesma coisa. Eu vi essa semana que o número de LGBTs que são assassinadas, o número maior de LGBTs negros. Então, assim, é um racismo estrutural, né, que está aí, que está dizendo qual que é o seu lugar. Então, quando você tem essa questão da violência, né? Eu lembro, por exemplo, meu pai nunca bateu na minha mãe, nada. Mas ele chamava minha mãe Dona Abóbora, que ela era gordinha. Minha mãe tinha que ele tinha que chegar em casa, a comida tinha que estar pronta, minha mãe tinha que levar a toalha e a cueca na porta do banheiro, ficar ali com ele para jantar. E ele, quando a minha mãe se separou, porque ela descobriu que meu pai tinha uma amante fazia muito tempo, meu pai chegou para mim e para minha irmã e falou assim: olha, vocês têm que saber que todo homem tem amante, entendeu? E a sua mãe não quer aguentar. Então, sua mãe é a única que pode separar. Então, vocês vão sofrer junto com a sua mãe, né? Então, assim, isso para mim também é violência, né? Ele fez violência patrimonial com a minha mãe, tirou tudo que ela tinha, deixou a gente quase na miséria. Então, assim, foi bem complicado. E é isso, essa imagem dessa mulher que não serve para nada e que está ali para servir, que nem bonita é, né? Um dia uma cafetina um dia perguntou para um dos dirigentes de clube de futebol por que quando o time ganha e eles chamam as prostitutas, né, para fazer a festa lá com a turma, eles nunca chamam uma mulher negra. Ela reparou isso, porque nunca tinha uma mulher negra nas festas. E o cara falou assim: mas a gente vai pagar uma mulher negra para transar? Aí está a questão da violência, né? Se a gente não merece nem receber dinheiro quando faz programa, então é muito mais fácil esse corpo, né? Como diz a música, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Então essa aí eu posso bater e esfolar, porque eu sei que não vai adiantar, não vai acontecer absolutamente nada. Uma outra questão, Eliade, dentre os grupos, né, você, além da sua, né, dessa sua inserção, dessa sua ação, né, dentro aí da igreja, da sua igreja, você também participa de outros tantos grupos, né, e colabora e dá vida, né, a outros tantos grupos. E um dos grupos que você recentemente também tem encabeçado com outras pessoas, com outros evangélicos, é a Bancada Evangélica Popular. Né? É um empreendimento, o mais novo empreendimento da Eliade, é esse, A né? bancada, tá vendo? Esqueci, a Bancada Evangélica Popular. Isso. Então, e a gente vê, é uma proposta, né, totalmente distinta, né, e estanque do que é essa bancada evangélica ultraconservadora, né, que nós somos obrigados aí a ver, né, tudo o que está acontecendo aí por meio dessa bancada evangélica que hoje nós temos. E vocês, né, emerge aí um grupo, né, de evangélicos com essa proposta, né, para, a meu entendimento, para contrapor, né, em certa medida, ao que é estabelecido e imposto por essa bancada que está na Assembleia, também no Senado.
essa bancada evangélica popular, né, que tem uma perspectiva de esquerda, né, há alguma pauta nessa bancada, alguma pauta antirracista nesse projeto? Sim. Assim, quais ações, né? Se há uma pauta, né, tem uma pauta antirracista, e quais ações vocês têm sido implementadas por essa bancada? Todos os homens, todas as mulheres brancos que forem candidatos, que a gente for apoiar, tem que ter com eles e com elas uma mulher negra junto. Porque não vai dizer que vai pensar política, que chegar lá vai lembrar, que não vai lembrar, porque não vivencia o que uma mulher negra ou um homem negro vivencia neste país, né? Então, se vai fazer candidatura, beleza, estou me apresentando. Ah, tá. Então, quem é a mulher negra que está com você trabalhando na sua pauta? Quem é o homem negro que está trabalhando com você na sua perspectiva de ganhar a eleição? Né? Qual que é a sua proposta? Né? Então, isso é essencial para a bancada. Né? Não dá para ter bancada sem pensar em movimento negro e movimento LGBTQI nesse país. Né? Porque dois grupos que sofrem muito. Né? Então, é extremamente importante. Então, por isso que quando eu dei entrevista lá, eu deixei, né, explícito que o ideal seria que não tivesse bancada evangélica nenhuma, né, porque o Estado é laico, mas já que tem, né, tá lá, então que a gente faça o outro lado, né, de mostrar realmente que é uma bancada preocupada com os valores, né, de Jesus, do reino, de uma vida abundante para todo mundo, não era para meia dúzia ou só para 4. É todos, todos, todas e todes. Isso é a questão da bancada. Uhum. Para você contar um pouco esse projeto, o projeto Casa na Luz, né, que você coordena e que tem como foco o atendimento de crianças e mulheres, né, refugiados, refugiadas e imigrantes. Né? Nos conte um pouco desse projeto e também sei que é um projeto que vive também de colaboração, né? Eu acho que é interessante também apresentar isso, mas também solicitar, né, às pessoas aqui também contribuição, enfim. Então, esse projeto foi pensado há 1 ano e meio atrás, não, 2 anos atrás, foi falar assim, a gente poderia fazer um trabalho com migração. E aí, mas que trabalho que a gente vai fazer? Que já tinha bastante gente fazendo. E aí eu lembro que eu fui até a Cefras conversar com a irmã Margarete, marquei uma entrevista com ela, e falei que a Igreja Metodista queria fazer um trabalho com a área da migração, mas o que estava faltando? Que a gente queria fazer a parte que não estava sendo atendida ou o que a gente poderia colaborar nesse processo. E ela me falou do atendimento às mulheres e às crianças. E, geralmente, as casas-abrigo, quando acolhem essas mulheres, elas têm um horário para ficar no quarto, só pode ficar a mulher que tem bebê. As mulheres que já têm as crianças maiores não podem ficar. Elas têm mais dificuldades em acesso a aulas de português, porque elas estão com as crianças, geralmente, os lugares onde tem aula, você não pode levar a criança, se a criança não está com escola. Essa mulher tem mais dificuldade por conta também, né, da criançada, por causa da barreira, e às vezes elas ficavam muito tempo na rua. Então se pensou um espaço onde as mulheres pudessem estar com as crianças em segurança e que elas pudessem também trabalhar a questão da sua autonomia. Porque, por exemplo, existem muitas mulheres que vêm para cá com grávidas, com filho, e o companheiro fica no país. E ele fica pedindo dinheiro para ela, exigindo dinheiro que ela mande, e de lá fica por celular controlando essa mulher, que ela tem que fazer, que ela tem que falar, onde que ela tem que comer, etc. E às vezes eles constroem outra família lá e a mulher está mandando dinheiro para lá, né? Sem saber.
Então, o que a gente qual a nossa proposta? Que fosse um espaço de acolhimento, onde essa mulher pudesse trabalhar a questão da autonomia, e que as crianças vão para o projeto, elas passam uma parte do dia, a gente organiza as aulas de português, a gente organiza a fralda, porque a maioria delas não tem. Então, uma coisa que a gente sempre precisa, quem quiser doar fralda e absorvente, lenço umedecido, porque até elas conseguirem o Bolsa Família, demora, né? Para poder comprar a fralda.